com vocês hoje sobre Jesus. Afinal de contas, nós estamos na Páscoa. Jesus ressuscitou. Eu não sei qual é a imagem que vem a você quando você pensa em Jesus, no Jesus histórico, no Jesus que veio a esse mundo, naquele que andou entre nós, aquele que andou naquelas ruas de Jerusalém, que viveu ali na região da Palestina, que teve família, que teve irmãos, que teve pai e mãe, que o criaram, que o educaram, que provavelmente perdeu o seu pai cedo, porque a Bíblia nunca mais fala de José. E Maria, lá no sepulcro, lá na morte de Jesus, está sozinha, sem o marido. Provavelmente ele já havia morrido. E quando a gente olha para Jesus ou pensa em Jesus, qual é a figura que vem à sua mente? Muitos veem Jesus como aquele bom moço, aquele que exalava amor, piedade, compaixão, humildade, incapaz de se irritar ou dar uma palavra mais dura, um pacifista, sem reação diante dos seus opositores ou agressores. E a gente fortalece essas ideias quando diz que ele estava diante dos seus acusadores e não abriu a sua boca. Isso é verdade. Esse é um aspecto. Jesus teve um lado assim. Mas a Bíblia também mostra Jesus como um radical. Alguém que causou escândalo na época. Alguém cujos valores, cujas propostas de vida, alguém cuja maneira de viver chocou, especialmente os religiosos. Até hoje, aliás, o cristianismo genuíno choca os religiosos. Porque parece que religião não combina muito com Jesus. Eu sei que isso parece uma bobagem que eu estou falando aqui. Mas parece que quanto mais religião, menos Jesus. Jesus não veio criar uma religião. Aliás, Jesus bateu de frente com a religião. Ele veio convidar pessoas para um relacionamento com Deus. Ele veio trazer pessoas a uma mudança de vidas, para chocar os religiosos. Ele disse: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo. A verdadeira religião, em outras palavras, ele diz: isso que tem aqui hoje não serve. Essa proposta religiosa do mundo no qual eu vivo não serve. Religião verdadeira é amar ao próximo, é cuidar de gente, é abençoar pessoas, é se importar com o outro, é manter o seu coração limpo de corrupção. E ele diz que a coisa mais importante do Velho Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi um radical e ele causou impacto. Em Mateus capítulo 10, 34, ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas guerra. Talvez isso não combine muito com a imagem que você tem de Jesus. Mas Jesus, ele enfrentou os religiosos, ele chamou os líderes religiosos, em Mateus 23, 33, de serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Aqueles que supostamente ensinavam o caminho do céu, ele diz: como vocês escaparão do inferno? Em Mateus 23, 13 a 14, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Os fariseus, os religiosos, eles eram aqueles que, cheios de orgulho, preservavam a imagem deles diante dos homens, e Jesus chega e chama eles de serpentes, de víboras. Acusa-os de corruptos, de falsos, de mentirosos. Jesus também contrariou padrões culturais. Em Lucas 5,30 diz: mas os fariseus e aqueles mestres da lei
que eram da mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? A associação de Jesus e os discípulos andavam com gente simples, andavam com mulheres que eram prostitutas e queriam deixar a prostituição por causa da mensagem de Jesus. Andava com publicanos que eram cobradores de impostos, que davam dinheiro para o governo estrangeiro e ainda se beneficiavam da miséria do povo, da opressão do povo. Mas homens que foram acolhidos por Jesus e aceitaram mudar de vida. Mas os religiosos, a cultura local, o povo da época tinha repúdio em relação àquelas pessoas, desprezava. Homens importantes até procuravam as prostitutas às escondidas, mas publicamente diziam: elas não merecem estar perto de nós. E Jesus acolhe, perdoa, abençoa e diz: tem um lugar para você no reino de Deus, deixe a sua vida de pecado. Em Mateus 9,14, ele diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Haviam 2 jejuns impostos pela lei do Velho Testamento, mas os fariseus, eles aumentaram a carga, eles colocaram mais jejuns, eles criaram mais leis duras, faziam mais exigências, como se nós pudéssemos melhorar pelo esforço. E Jesus não cumpria essas leis, nem os seus discípulos. Então, tanto os discípulos de João, que haviam aprendido com os fariseus e guardavam esses jejuns, quanto os próprios fariseus estavam escandalizados. Como vocês não fazem as coisas que normalmente se faz? Então Jesus quebrava as tradições. Ele e os seus discípulos decepcionavam pessoas que esperavam enquadrá-los nos padrões da época. Em Mateus 15:2, também é uma outra questão que é levantada, cultural. Eles perguntam: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Antes de comer, os judeus lavavam os pés até os joelhos, as mãos e o antebraço até o cotovelo. Essa é uma prática higiênica, até saudável. Lavar os pés era importante também, porque as pessoas sentavam no chão, a mesa não era alta, e as pessoas andavam a pé. Então vinha a pé com os pés sujos e sentava à mesa, e o alimento estava ali bem próximo aos pés. Então essa não era uma boa prática, então eles lavavam os pés. Agora os discípulos de Jesus comiam andando pelo caminho, e eventualmente eles colhiam trigo e debulhavam trigo na mão e comiam, ou eles compravam pão e comiam, ou quando Jesus multiplica os peixes e os pães, eles distribuem e comem, e ninguém para lavar as mãos. Como é que vai lavar a mão lá? O problema não era a higiene, o problema é que essa atitude se tornou uma atitude religiosa, como se fazer isso ou não fazer fazia da pessoa alguém melhor ou pior. Todo preconceito é burro por si só. Todo preconceito denuncia a falta de conceitos sólidos e bem fundamentados. E aqui havia um preconceito, uma discriminação para quem não mantinha as mesmas práticas. E Jesus, ele vai de encontro a isso. Ele bate de frente com essas ideias. Em outra ocasião, ele demonstra firmeza e indignação, e até se mostra rude. Em Mateus 21:12-13, diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A lei, a tradição judaica, indicava o templo de Jerusalém como lugar de sacrifício. Uma vez por ano, todo judeu tinha que se dirigir para lá, para adorar a Deus, para ofertar. Mas havia uma
concessão antiga, que aquele que precisasse viajar muitos quilômetros, e viagens a pé, podia vender o novilho que iria oferecer em sacrifício, viajava só com o dinheiro, que é bem mais fácil, chegava lá em Jerusalém, comprava um novilho igual, e sacrificava o novilho, que tinha o mesmo padrão, ou o novilho, ou a ovelha. Se fosse pobre, ele podia caçar uma pomba e oferecer. Agora eles vendiam a pomba. E até, diz a tradição cultural, que impediam alguém que viesse com uma pomba que quisesse entrar, ele tinha que comprar deles. Agora, aquele que vendeu o seu novilho, o seu bezerro novinho, lá na cidade de origem, quando ele chegou aqui, ele precisava do dinheiro para 1,5 novilho, porque já tinha inflacionado. E Jesus, ele se irrita, e ele derruba as mesas, e ele expulsa as pessoas. Isso parece com um pacifista, com um homem quieto, tranquilo, sem reação. De vez em quando, eu gosto de olhar o lado mais subversivo de Jesus, porque ele não veio só para fazer alguns ajustes. A proposta de vida de Jesus para mim e para você não é a proposta que eu incorpore alguns valores, que eu passe a fazer também algumas coisas, que de vez em quando eu vá a uma igreja, que de vez em quando eu leia a Bíblia, que eu faça alguma oração, e isso vai me ajudar na vida, vai fazer bem. A proposta dele é uma mudança radical. Sabe por que nós temos tantos problemas? Porque a vida nesse mundo, gerenciada por seres humanos, não funciona. Não funciona. Não dá certo. Quando eu quero resolver o meu casamento, a educação dos meus filhos, a minha vida financeira só do meu jeito, não fica bem. Alguém consegue ganhar muito dinheiro sem Jesus? Lógico que consegue. Mas a Bíblia diz que ele se torna escravo e o dinheiro é seu senhor. E ao invés de ter alegria, ele tem sofrimento. Dá para comprar coisas boas com dinheiro? Com certeza. Dá para ter uma vida mais fácil? Com certeza. Mas conheço muita gente que tem muito mais dinheiro do que pode gastar, do que seus filhos e netos podem gastar, mas são mais miseráveis do que muita gente pobre que eu conheci. A vida sem Jesus não funciona, e a proposta dele é que eu considere a vida na estrutura humana, nos valores humanos, como lixo. Paulo usa uma expressão feia, ele diz: eu considerei tudo como esterco, como estrume, como fezes de animais. Porque esse é o valor que eu dou para as coisas que eu conquistei sem Jesus. Descobrir a radical forma de viver de Jesus pode transformar a sua vida para sempre. Pode mudar o seu histórico, pode mudar as suas emoções, pode curar a sua alma e dar a você uma esperança e uma direção na vida. Algumas propostas radicais de Jesus para você. Em primeiro lugar, abandone os seus conceitos pessoais e adote os valores do reino. Ah, mas eu tenho direito, eu acho que, eu penso, ele está dizendo, joga fora. Ele, como eu já disse, ele não está propondo concessões. Ele diz, larga. Para de tentar cuidar da vida do seu jeito, para de tentar resolver da sua maneira, para de tentar gerenciar, larga os seus conceitos. Abandona. Em Mateus 10, 37, ele diz, quem ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui ele não está falando que deve abandonar os pais, que deve abandonar os mais velhos. A Bíblia diz, como eu já mencionei aqui, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e para que se prolonguem os teus dias na terra. A questão é que a Bíblia vai dizer em outro lugar que Jesus nos libertou do fútil modo de viver herdado dos nossos pais. Às vezes nós recebemos uma herança, às vezes nós recebemos um ensinamento que não combina com o que Jesus ensinou.
E quando isso acontece, ele diz: joga fora. Não tem meia conversa com Jesus. Não tem negociação. Ele fala: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Às vezes eu quero o melhor do reino de Deus, eu quero as promessas de Deus, eu quero a cura quando eu estou enfermo, eu quero o coração alegre, eu quero o casamento arrumado de forma sobrenatural, eu quero filhos obedientes, maravilhosos, bem-sucedidos, que passem nos melhores concursos, eu quero que Deus faça todas as coisas, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. E Jesus fala comigo: não tem acordo. Ou você vem para mim e abandona tudo, ou você cuida da sua vida do seu jeito. É radical, mas é eficaz. É radical, mas é terapêutico. É radical, mas é maravilhoso quando nós experimentamos a vida de Jesus. Em Mateus 6:19-34, Jesus conta a história de um homem que ele acumulou muito, e quando ele tinha muito, ele disse: agora eu vou construir celeiros maiores, e eu vou guardar mais, e eu vou juntar mais, e quando eu tiver mais do que eu posso gastar, aí eu vou viver do meu jeito. E Jesus disse: você vai morrer hoje, e tudo que você tem vai ficar para quem? O que é que você vai fazer com todas as coisas que você considerou tão importantes? Eu nunca vi um funeral seguido de um caminhão de mudança com as coisas do morto, porque você nunca vai levar nada dessa vida. No funeral dos chineses, eles colocam um dinheiro no caixão, e na cédula está escrito em inglês: cédulas para o banco do inferno. A mentalidade materialista dá a eles a ilusão de que de alguma maneira eles vão poder pagar até depois da morte. Bobagem. Você não pode levar nada daqui. Mas por outro lado, você pode enviar antes de morrer. A Bíblia diz: não ajunteis para vocês tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. É interessante, não é? Quando eu morro eu não levo, mas eu posso fazer depósito antecipado. E Jesus fala: é do meu jeito, ou você está sozinho? A minha proposta é que você aprenda a depender de mim. Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais necessidades lhe serão acrescentadas. Mas eu aprendo a buscar primeiro para mim e para os meus. Eu aprendo a defender os meus direitos e os meus interesses. E Jesus diz: abra a mão e cuide primeiro do reino. A segunda proposta incondicional de Jesus, que é outra proposta radical, é: aprenda a amar incondicionalmente. Como é que a gente ama incondicionalmente? Como é que a gente ama pessoas que não merecem ser amadas? Veja Mateus 5,44, ele diz assim: mas digo-lhes, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe que oração eu gosto de fazer porque me persegue? Senhor, manda um raio do céu. Essa é boa, não é? Mata esse infeliz. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: abençoe, ame, deseje o bem, deseje coisas boas, retribua com o bem. Em Lucas 6,27 ele diz: mas digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. É mole, não é? É radical. Eventualmente eu tenho que dizer: Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho vontade.
Eu não quero fazer bem para ele, eu quero fazer bem para a humanidade inteira e livrá-la do peso desse infeliz. Mas Jesus está dizendo, faça o bem. E quando eu pensava que não podia piorar, Jesus diz assim, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de voltar. O cara é picareta, ladrão, já passou a perna em você e Jesus diz, empresta para ele. E não espera devolver, porque ele não vai devolver mesmo. Mas veja o que Jesus diz aqui. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Mas eu não posso amar incondicionalmente se Jesus não me ensinar a amar. Eu não posso cumprir a proposta de Jesus, aceitar a proposta e pôr em prática, se Ele não agir em mim. Mas Ele diz, eis que eu estou convosco, todos os dias. Vocês não estarão sozinhos. Terceira coisa que eu quero destacar das propostas de Jesus é troque o sucesso pela relevância. Em Lucas 12, 15 a 20 diz, então lhes disse, cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Então lhes conta a história daquele homem que eu já mencionei aqui, que juntou, que construiu mais, que ampliou. Quando a minha preocupação é comigo mesmo, quando o meu foco é o meu bem-estar, quando o meu foco é o meu sucesso, eu posso ser surpreendido com a morte, com a frustração. Quanta gente, da noite para o dia, perdeu tudo. Quanto artista ficou famoso com uma música e nunca mais repetiu sucesso. Nos anos 70, uma freira fez uma música que ficou conhecida no mundo inteiro. Então ela abandonou o convento e foi para a carreira de cantora e nunca mais ela fez nenhum sucesso. Anos mais tarde ela se suicidou. Em algum momento ela se iludiu com o sucesso desse mundo. Abandonou seus votos, abandonou suas decisões do passado, seu desejo de abandonar benefícios pessoais, de ter uma vida de abnegação, de simplicidade, e correu atrás do sucesso. Mas outras, como Madre Teresa de Calcutá, terminaram a sua vida fazendo diferença nos lugares mais miseráveis do mundo. A sua vida, a sua biografia serão estudados por muitos e muitos anos, porque a sua vida não focou em si mesmo, mas buscou o bem comum, serviu aos propósitos divinos para abençoar a gente por quem Jesus morreu. Em quarto lugar, perca a sua vida para encontrar a vida perfeita. Não há nada que assuste mais as pessoas do que a possibilidade de perder a vida. Mas as pessoas perdem a vida não só quando morrem, mas tem gente que perdeu a vida para o crack, tem gente que perdeu a vida para o sucesso. Não faz muitas semanas acompanhamos aí as notícias da morte da Whitney Houston. Maior número de Grammys da história da música.
uma voz fabulosa, uma carreira brilhante. Um dia, Whitney Houston trocou os musicais, os Altos de Páscoa da sua igreja, por uma carreira de sucesso. Uma menina linda, com uma voz abençoada, se envolveu com drogas, acabou com o casamento, passou por problemas com álcool. De tempos em tempos ela dizia que queria voltar para um relacionamento com Deus. Mas a sua carreira curta terminou antes do tempo. Porque ela trocou a relevância pelo sucesso. E Jesus disse: faça o contrário. Faça o contrário. Havia um homem chamado Nicodemos que ele procura Jesus no meio da noite. Jesus olha para ele em João 3,3 e diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não considerar a sua vida como perda, se não começar de novo, se não zerar tudo e dizer: Jesus, a partir de agora eu quero fazer do seu jeito. Não funciona. Nos dias da morte da Whitney, mostraram outros artistas cuja morte precoce foi fruto da sua opção pelo sucesso. E como o sucesso não trouxe alegria, tentaram desesperadamente, de todas as maneiras, extrair o máximo do prazer e da satisfação que o sucesso podia dar. Nós temos tantos exemplos brasileiros, alguns mais antigos, como Elis Regina, Renato Russo, outros tantos. Acompanhamos a morte de Michael Jackson. Quantas pessoas que decidiram se alimentar do sucesso encontraram a morte como recompensa. Jesus diz: eu tenho que morrer para essas pressões. Eu preciso morrer para esses desejos. Em João 12, 24 a 26, ele diz: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia ou despreza a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Qual é a coisa mais importante na sua vida para você hoje? Jesus diz: considere como perda e adote a vida que eu tenho para oferecer. E Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por favor, feche seus olhos. Desconheço sua maneira de viver, desconheço sua intimidade, mas nesse domingo de Páscoa, Jesus Cristo convida você para dar uma guinada radical, abandonar a velha forma de viver, velhos conceitos, valores comumente aceitos, e chamar Jesus Cristo para controlar, para dirigir, para marcar a sua vida. Não é uma proposta, como eu já mencionei,
de inclusão de algumas práticas. Não é uma proposta religiosa, mas é um convite a uma vida radical. Que cumpre o propósito divino, que traz satisfação plena e que garante uma vida após a morte terrena. Jesus Cristo diz: venham a mim, todos que já se decepcionaram, todos que já se frustraram, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Jesus te chama para uma mudança assim, mas uma mudança total. E a Bíblia diz que se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, se eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, e se eu recebo o seu perdão e a sua graça, eu alcanço um novo relacionamento com Deus e a vida eterna por meio do seu Filho. Você já entregou a sua vida para Jesus? Veja que eu não estou perguntando se você tem religião. Eu não estou perguntando se você é uma pessoa boa. Estou perguntando se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo. Eu gostaria de ajudar você a fazer uma oração. Você que já recebeu Jesus, pode ajudar a orar, para que todos estejam bem à vontade. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e levou o pecado de toda a humanidade sobre si, para que todo aquele que confessar o seu nome encontre a vida eterna e o relacionamento com Deus Pai. Nessa noite, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu recebo o teu perdão e a reconciliação com Deus Pai. Pela fé, eu creio e recebo a Ti. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Repetir a oração, só porque eu desafiei você a repeti-la, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você falar para Jesus: eu assino embaixo, eu quero essa vida radical, eu quero essa nova vida, eu quero Jesus na minha vida, a Bíblia diz que Ele vai entrar na sua vida e vai mudar todas as coisas. Se você quer validar essa oração, se você quer que essa oração tenha efeito na sua vida, eu quero orar por você. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Não é para mim, é para Deus. Só levante uma de suas mãos, onde você estiver, e mantenha erguida enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus. Cada uma dessas mãos são vidas dizendo: sim, eu quero Jesus. É gente dizendo: eu recebo Jesus Cristo. Eu quero a nova vida. Eu quero um recomeço. Eu quero um novo tempo. Toma essas vidas em tuas mãos, escreve os seus nomes no livro da vida, dá um novo começo, dá uma nova história, marca as suas vidas com a tua presença e com o teu amor. E que possam viver essa radical proposta maravilhosa, transformadora de Jesus Cristo. Toma-os para ti mesmo. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que levantou uma de suas mãos, fez essa oração, quero dar para você esse livro, seu nome é Jesus. Esse é um livro especial. A igreja oferece para você como uma forma de você conhecer mais de Jesus. Porque não é uma igreja que muda a sua vida, não é uma religião que muda a sua vida, mas é Jesus Cristo que muda a sua história. E você, se passar aqui ao lado, tem um espaço chamado Espaço Conexão, está sinalizado. Você pode passar lá e dizer: eu recebi a Jesus. Se você tiver liberdade, você pode preencher uma ficha, deixar um e-mail e a gente vai mandar um e-mail para você. Se você tem um pedido de oração, pode deixar também. E essa é uma maneira de nós abençoarmos você e colocarmos-nos à sua disposição para ajudá-lo na sua caminhada espiritual.
Também eu quero convidar você que já fez essa decisão hoje ou em outro dia, ou talvez durante o musical, e você está aqui conosco. No próximo sábado, nós temos um encontro chamado Encontro Integração. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Muitas pessoas já foram batizadas, porque os pais, quando tiveram o bebê, levaram e quiseram apresentar diante de Deus, e lá nos rituais da sua religião foi feito um batismo. Esse batismo é muito importante para a sua família, para a sua história, e claro que ele tem valor. Mas a Bíblia fala de um batismo, que é o batismo do arrependimento, do novo nascimento em Jesus, e diz que quem crê, na medida que entende e for batizado, esse batismo conecta com Jesus, confirma uma decisão voluntária de seguir a Jesus. E é desse que nós estamos falando. E se você já recebeu a Jesus, mas ainda não se identificou com Ele através do batismo, ou até mesmo se você veio de outro lugar, você se mudou aqui para perto, e você está frequentando essa igreja e quer se tornar membro dessa igreja, eu gostaria que ao sair você passasse na recepção e só deixasse o seu nome. No próximo sábado eles vão te dar as instruções, nós teremos o encontro de integração, para que você conheça um pouco mais da igreja e saiba como você pode fazer parte dessa família que nós chamamos de Terceira Igreja Batista. Deus abençoe a sua vida, que Jesus Cristo possa mudar de forma radical a sua vida, trazendo bênção sem medida, ajudando você a ter uma vida que também glorifique o seu nome e também abençoe outras pessoas. Que Deus possa conduzi-lo em todo o tempo. Amém.